Oi pessoal, acho que vocês já me conhecem, mas meu nome é Isabel Veloso, eu tenho 18 anos e antes de tudo eu quero falar um pouco da minha história para vocês, bem resumidamente. Aos 15 anos eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin clássico, que é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, é um câncer de sangue. E desde os meus 15 anos de 2021 eu segui fazendo inúmeros tratamentos contra a minha doença. E infelizmente nenhum desses tratamentos deu certo. Eu fiz quimioterapia, depois fiz quimioterapia de novo, imunoterapia, fiz um transplante de medula óssea, onde eu mesma fui a minha doadora. Depois eu segui com imunoterapia. Eu consegui ficar um tempo sem tratamento, onde pela primeira vez eu atingi uma remissão. Só que pouco tempo depois, eu diria poucos meses depois, eu apresentei de novo os sintomas da doença e pro maior terror da minha vida foi uma recidiva. Foi de um momento onde eu jamais esperava, porque eu pensei que eu finalmente iria ter uma vida normal. Isso em janeiro de 2024 desse ano. E logo que eu tive essa notícia, eu fui encaminhada para fazer de novo o meu último tratamento, que era uma imunoterapia. Novamente. Esse tratamento, infelizmente, ele me deu muitas reações graves no meu organismo. Eu tive neuropatia muito grave. Foram dias que eu passei gritando de dor no hospital por conta dessa medicação, por conta da reação dessa medicação. E desde então, quando eu retornava às minhas consultas com a equipe de hematologia, falei que eu não iria dar continuidade ao tratamento, justamente por ser uma medicação que eu não tinha mais indicação de fazer ela e também uma medicação que iria trazer muitos efeitos colaterais graves, da qual eu também quase fui a óbito por receber essa medicação. Eu optei por entrar aos cuidados paliativos. Eu tenho aqui algumas imagens também do meu encaminhamento ali aos cuidados paliativos, quando eu estava nos cuidados paliativos. Ali também mostra a data onde eu não entrei mais com a equipe de hematologia e segui somente com os cuidados paliativos. Eu optei pelos cuidados paliativos porque eu não queria mais fazer tratamento. Eu queria simplesmente ter um momento de paz para o meu corpo. Quem me seguia na época conseguiu lembrar um pouco do passeio do que eu mostrava. Mesmo assim, eu não mostrando tudo o que acontecia comigo, mesmo eu não mostrando quando eu passei 3 dias seguidos gritando de dor no hospital, não convinha eu mostrar isso para as pessoas. E infelizmente, deram um tempo limitado de vida. Principalmente por eu não ter mais opção de tratamento, por eu não seguir aquela última opção de tratamento também. Com isso, automaticamente, me torno uma paciente com menos tempo de vida. E foi aí que me deram uma expectativa de vida de 4 a 6 meses. Nunca foi mentira essa questão de expectativa de vida. O conceito de terminalidade é uma coisa muito ampla. Existem os cuidados paliativos, os tratamentos paliativos, existe o terminalidade e existe o processo evolutivo de morte, do qual não tem reversão. Eu nunca entrei num processo evolutivo de morte, eu só segui com o meu tempo limitado de vida. Uma coisa que eu não esperava receber, fazendo exames de controle, que é o PET-scan ou PET-CT, como também é conhecido, eu tive uma notícia de que a doença se encontrava estabilizada. Então, aquela primeira medicação que eu fiz, logo que eu tive a notícia da recidiva, foi a medicação que conseguiu segurar a minha doença. Médicos que me acompanham, que me acompanharam, eles acreditam que a medicação ainda está fazendo efeito no meu organismo. Não tem como eles saber quando que essa medicação vai parar de fazer efeito no meu organismo. Quando eu entrei nos cuidados paliativos, eu entrei com o intuito de não sentir mais dor. Então, com isso, eu comecei uma medicação natural, que era o CBD, que é uma medicação que foi no intuito de ter para a dor e para minha ansiedade também. A medicação tem efeito antitumorais, mas ela infelizmente não teria esse controle total da doença do qual eu estou tendo. E a maior resposta de controle dessa doença realmente foi a imunoterapia que eu realizei em fevereiro de 2024. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que uma expectativa médica é necessariamente o tempo que eu tenho de vida. Mas é somente uma expectativa médica, é um tempo estimado que os pacientes têm quando ficam sem um tipo de tratamento para a doença. O linfoma de Hodgkin é um dos cânceres mais curáveis que existem, mas existe uma porcentagem, aquela porcentagem de 10%, que infelizmente apresentam inúmeras refratariedades à doença. Meus médicos já falaram, a equipe de hematologia já falou que infelizmente não existe mais tratamentos com efeitos curativos. Até mesmo a imunoterapia que eu utilizei em fevereiro, ela só teria um efeito de me deixar viva por mais tempo. E ao invés das pessoas ficarem felizes por eu ainda poder ter uma chance de viver por mais tempo, então eu agradeço de coração por ter a oportunidade de falar através desse vídeo
E muito obrigada a todas as pessoas que sempre me deram um apoio, um carinho, um abraço. A maior dúvida das pessoas também, até hoje, é o tamanho que eu tinha e que eu tenho de tumor. Quando eu descobri a doença, o tumor, a massa que tinha no meu tórax, no meu mediastino, ela tinha 17 centímetros e eu ainda tinha um tumor no meu pescoço que tinha quase 4 centímetros, mais ou menos. Conforme eu fui fazendo os tratamentos, essa massa, ela diminuiu. Então ela não ficou os 17 centímetros até hoje, mas a localização dela, a localização dessa massa continua no mesmo lugar, que é no mediastino, onde é em volta do meu coração e entre os meus pulmões. Por isso, ainda o risco mais aumentado ainda de óbito conforme for crescendo esse tumor. Hoje ele está em 6 milímetros, mas lembrando que foi sempre por conta dos tratamentos que eu fiz e nunca foi da noite para o dia que ele diminuiu de 17 centímetros até 6 milímetros. Dores neuropáticas que eu tive e que eu tenho ainda de uma forma bem menor, mas essas medicações, conforme foi passando os efeitos colaterais da imunoterapia, eu fui conseguindo voltar a ter uma vida assim, digamos que normal. Normal sem as dores, mas ainda com a doença. Conforme a dor foi passando, eu consegui diminuir e finalmente tirar os opioides que eu usava, medicações que eram até 30 vezes mais fortes que morfina. Depois eu passei somente a utilizar o óleo do CBD. Hoje, com a minha gestação, eu não utilizo mais nem o óleo do CBD. Hoje, caso eu sinta algumas dores, que acabo sentindo tanto por conta da gestação mesmo, por conta que às vezes eu faço algum exercício físico ou algum esforço a mais físico, sinto essas dores de novo nas minhas pernas e nos meus braços. Eu não preciso retornar a tomar uma medicação mais forte quanto aos opioides. Deram, mesmo assim, a alternativa de agora, no segundo trimestre, eu poder tomar em baixa dose morfina ou então outra medicação um pouco mais fraca. Mas eu diria que nesse quesito é um milagre completo, porque nem isso eu preciso utilizar. E no momento eu tô muito feliz com isso e com essa estabilização. Essa neuropatia que eu desenvolvi foi justamente pelo tratamento e não pela doença. Eu realmente espero que todos esses ataques na internet em relação à minha doença sejam parados, porque em nenhum momento eu menti, eu sempre fui transparente com as pessoas que me seguem em relação à minha doença. Mas, enfim, muito obrigada a todos que acreditaram e que acreditam em mim. E um beijo.